Estudo Bíblico, Êxodo 30. O altar de incenso, a pia de cobre e o azeite da unção. Este pequeno altar, feito de madeira de acácia revestida de ouro, é chamado muitas vezes de altar de ouro. Capítulo 39, verso 38, 40, versos 5 e 26 e Números 4, 11. Tinha 45,7 centímetros de lado por 91,4 centímetros de altura. Sobre os 4 cantos superiores havia chifres. Havia uma moldura à volta do altar e abaixo desta, sobre os cantos, argolas de ouro para se transportar o altar. O projeto dessa peça de mobília para o santo lugar não foi dado junto com os outros 2, capítulo 25, versos 23 a 40, mas vem seguindo as instruções sobre o sacerdócio, talvez porque se tratasse da última peça a qual o sumo sacerdote se achegava antes de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. O altar ficava no lugar santo, diretamente em frente ao véu que o separava do Santo dos Santos e da arca. Logo depois que a cerimônia de consagração de Arão fora observada, receberam atenção seus deveres de 1. Garantir que incenso devido fosse oferecido continuamente sobre esse altar. E que 2. Ele também deveria purificá-lo uma vez por ano com o sangue da oferta de expiação. Verso 10. Verso 1. Sobre este altar só se queimava incenso e só a mistura prescrita por Deus. Êxodo 30, 34 a 38. Este altar, o símbolo da mais íntima ligação entre Deus e o homem, também tinha de ser purificado pelo sangue expiador a cada ano. Verso 10. A fumaça perfumada do incenso é o símbolo bíblico da oração dos fiéis. Salmo 141, 2 e Apocalipse 8, 3 e 4. Este é o sacrifício mais puro, pois a verdadeira oração é o próprio eu se oferecendo em sacrifício integral, entrando em contato imediato com o coração de Deus. Salmo 51, verso 17. A ligação entre a oferta de incenso e a oferta queimada está indicada na regra de que tinham de ser oferecidas ao mesmo tempo. Ambas as ofertas eram sombras da devoção de Israel ao seu Deus, enquanto o fato de serem oferecidas diariamente comprovava que esta devoção era constante e ininterrupta. Verso 6. O altar do incenso ficava diretamente defronte do véu que ocultava a arca, que estava dentro do Santo dos Santos. Aquele altar estava intimamente associado ao lugar santíssimo, pois a arca, sobre a qual ficava o propiciatório, era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. E visto como o incenso representa a oração, Salmo 141, 2, o altar do incenso era apropriadamente colocado próximo da arca, ainda que do lado de fora do véu, pois o sacerdote tinha de usá-lo diariamente. Hebreus 9, 3 e 4 fala do altar no Santo dos Santos, no sentido de sua proximidade à arca em relação à purificação dele no dia da expiação. Os sacerdotes não podiam ir além do altar de ouro em nenhum outro dia do ano. No caso do altar do sacrifício, ele precisava, por natureza, ficar ao ar livre, no meio do átrio, e por ficar distante da presença imediata de Deus, podia ser revestido de bronze. Capítulo 27, verso 2. Verso 7. 2 vezes por dia,
o incenso deveria ser oferecido pelo sacerdote sobre este altar em miniatura, quando viesse verificar o pavio e o azeite das lâmpadas. A composição especial do incenso sagrado está descrita nos versos 34 a 38. É claro que, como demonstrado em Números 16, verso 17, o incenso poderia ser oferecido à parte de qualquer altar, sendo queimado nos incensários. Este altar específico, todavia, só poderia ser usado para o incenso sagrado e para mais nenhuma outra função. Em vista de sua posição dentro do tabernáculo e não ao ar livre, tal provisão era bastante inteligente. Verso 9. Incenso estranho. Incenso não feito segundo a ordem divina, capítulo 30, versos 34 a 38, e não oferecido por sacerdotes consagrados, número 16, 40. É semelhante à oração que não é feita em nome de Jesus, João 14, 13, e repetida sem o arrependimento e sem fé, sem o amor de Cristo e a esperança da salvação. Verso 10. Este versículo é extremamente importante, pois se refere, sem maiores explicações, ao ritual do dia da expiação, descrito em Levítico 16, versos de 1 a 10, e 23, versos 26 a 31. Versos 11 a 16. Tal recenseamento é registrado em Números 1 e, na verdade, dá nome àquele livro. Nenhuma menção é feita, nesta passagem, a forças militares, e o significado simples parece ser que todas as pessoas adultas, verso 14, de ambos os sexos, deveriam ser incluídas no censo da população. Já era um princípio estabelecido em Israel que todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Capítulo 13, verso 13. Também era aceito o fato de Israel ser coletivamente considerado primogênito de Deus. Capítulo 4, verso 22. E assim pertencia a Deus, embora ele houvesse aceitado a tribo de Levi em lugar de todos os primogênitos. Número 3, 12. Esta passagem é uma extensão do mesmo princípio de resgate. Quando houvesse um recenseamento do que virtualmente era o exército de Deus, cada homem adulto deveria dar um resgate por si mesmo. Mediante a arrecadação de meio ciclo, não apenas era suprido o serviço do tabernáculo, verso 16, mas todo o povo era relembrado que sua grande população não era uma glória para si mesmos, mas que cada qual era preservado em vida exclusivamente por causa da misericórdia de Deus, verso 12, e que suas almas pecaminosas eram uma perda para ele. Davi se esqueceu de ambas essas lições, 2 Samuel 24. Mas a contribuição pessoal era tão pequena que deixava claro que, apesar da expiação ser necessária, tratava-se aquela importância apenas de um sinal sobre o fato e que nenhuma soma em dinheiro poderia redimir a alma. A mesma quantia para ricos e pobres igualmente, verso 15, evitou que os ricos se orgulhassem e se vangloriassem, e fê-los lembrar-se que aos olhos de Deus todas as almas têm igual valor. Ver Êxodo 38, 25 a 28, quanto ao custo que foi feito dessa primeira arrecadação. Mais tarde, o meio ciclo se tornou o imposto anual do templo, Mateus 17, 24.
Ver também Neemias 10:32 com respeito à sua coleta no período pós-exílico. Em dias de dificuldade econômica, Neemias teve de se contentar com 1/3 de ciclo. Versos 17 a 21. A bacia de bronze contém a água purificadora, sem a qual ninguém pode se aproximar de Deus. Verso 21. A necessidade de lavagens rituais para os sacerdotes antes da consagração e de seu comparecimento perante Deus já foi mencionada em capítulo 29, verso 4. Essa era apenas uma das muitas ocasiões aqui mencionadas. Verso 20. A bacia, cujas dimensões não são oferecidas, era provavelmente bem pequena, se considerarmos que apenas Arão e seus filhos a utilizavam. As dimensões de uma grande bacia seriam adequadas. Ela deveria ficar, portanto, no grande átrio para ser utilizada antes que os sacerdotes entrassem no tabernáculo propriamente dito. Depois de se lavar e purificar, o sacerdote podia entrar e adorar mediante a oferenda do incenso. Além disso, os sacerdotes certamente precisavam se lavar depois dos sacrifícios e dos rituais de sangue, de modo que a bacia também tinha valor prático. Versos 22 a 24. Este óleo era uma mistura especial, proibida para outros usos sob pena de morte. Versos 32 e 33. As especiarias usadas são raras, caras e aromáticas, provenientes em sua maioria de terras distantes. Canela e bálsamo de diversas espécies eram os ingredientes mais importantes, produzindo um óleo de aroma adocicado. Em vista do uso frequente de óleos aromáticos como produtos de toucador, Esther 2:12, em banquetes, Salmo 23:5, e para fins medicinais, Lucas 10:34, a proibição contra o uso leigo ou profano era bem necessária. Cássia, verso 24, é uma árvore com flores amarelas que dá vagens, cujas sementes são medicinais e perfumadas. Versos 25 a 28, óleo sagrado. Esta passagem indica que não somente Arão e seus filhos foram ungidos quando de sua consagração ao sacerdócio, mas também o tabernáculo e toda a sua mobília e utensílios. Verso 29. Tudo que tocar nelas será santo. O efeito era o de comunicar santidade ao que tocasse nos objetos santificados, separando-o para o serviço de Deus. Como em capítulo 19, verso 12, esta santidade era transmitida por toque, no sentido de que quem quer que as tocasse, a não ser os sacerdotes, estaria condenado à morte. Ver em 2 Samuel, capítulo 6, verso 7, a história de Uzá, como ilustração deste princípio em ação. Versos 34 a 38. Cautela semelhante tinha de ser tomada na composição do incenso, e restrições semelhantes às impostas sobre o azeite da unção foram impostas sobre o incenso. Este incenso único, sagrado e inimitável, versos 37 e 38, é comparável à oração que o próprio Cristo faz em nosso favor. Hebreus 7, 25. Assim, a fragrância do azeite sagrado e do incenso, quando usados no serviço do tabernáculo, tinha de ser único e inconfundível, um lembrete para o povo a cada vez que aspirassem dele
de que Deus estava no seu meio. Sal é o símbolo da preservação contra a corrupção. Cristo nos diz que os que o seguem são o sal da terra. Mateus 5, verso 13.